Olá a todas e a todos que nos acompanham no nosso projeto de estudos da obra A Gênese. E hoje vamos dar continuidade a esse estudo, continuando e acredito que concluindo hoje o capítulo 1. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro semanal. E a propósito, todos aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, comentário, críticas, sugestões, por favor, fiquem à vontade, não se melindrem. Podem deixar aí nos comentários todas as apreciações que vocês tiverem a comentar, tudo aquilo que nos possa ser útil, como eu já falei, sugestões, críticas, enfim, perguntas, para que nós possamos debater, enfim, fiquem à vontade. Esse trabalho, na verdade, ele é para vocês, ele é por vocês. Nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, divulgar a obra de Kardec, e seria muito interessante que pudesse ser mais interativo, que vocês participassem mais. Então, fiquem à vontade, não se melindrem e, enfim, sintam-se à vontade para escreverem nos comentários aquilo que vocês desejarem. Bom, então, dando continuidade à nossa aula, né, nessa aula 4, iniciando no item 46 do capítulo 1 do livro A Gênese. O item 46 ele nos fala de um aspecto também interessante da terceira revelação, da revelação espírita, que é a não localidade. Tanto a primeira quanto a segunda revelação, elas tiveram um aspecto muito local. Essas duas primeiras revelações, elas foram muito dirigidas ao povo hebreu, né? Nasceu na Judéia e foi, na verdade, transmitida e foi, enfim, teve um caráter muito local, principalmente em Moisés, que foi muito voltado ao povo hebreu, a Jesus também, como era palestino, enfim, muito concentrado naquela região. E o fato não é de ter sido naquela região. O problema, na verdade, não é o fato de ter sido a primeira e a segunda revelação muito concentrado no povo judeu, né, no povo hebreu. Poderia ter sido no povo africano, no povo europeu, no povo asiático, não interessa. O fato é que as duas primeiras revelações tiveram um caráter muito local. Já a terceira revelação, como partiu de centros do mundo inteiro, como a mensagem espírita foi revelada, pode-se dizer, em todos os quadrantes na superfície do globo, então aí já não teve o aspecto local, já não teve essa localidade que qual o problema da localidade? Ela é um entrave em relação à transmissão desse conhecimento. Ela se converte numa barreira para que esse novo conhecimento seja globalizado, seja transmitido para todos os povos. A terceira revelação não, como ela, repetindo, né, como já vimos em aulas anteriores, como ela foi ditada por espíritos ao redor do planeta inteiro, então já não tem mais esse aspecto global. Ela não foi dirigida para judeus, nem para europeus, nem para asiáticos, nem para americanos, nem para hindus, nem para qualquer que seja a raça. A terceira revelação foi enviada para a humanidade inteira. E isso é um dos aspectos que torna essa terceira revelação sui generis, que a torna realmente especial. Não que as outras não fossem, claro, mas que dá um toque de especialidade a essa revelação. Outra coisa interessante, que já no item 47 Kardec aborda, né,
que é inabalabilidade, desculpa, a palavra é complexa, né? A inabalabilidade da doutrina espírita, né? Ou seja, a doutrina espírita ela é inabalável, dentre outros motivos, dentre outras razões, pelo fato da não localidade, né? Porque uma doutrina, ela pode muito nascer num povo constrito, num povo muito localizado, e nós sabemos que toda doutrina tem os seus detratores, toda doutrina tem os seus inimigos, e quando a doutrina ela é muito localizada, talvez ela possa sucumbir em face do povo que a repele. No caso da terceira revelação, ou seja, no caso de uma doutrina não local, numa doutrina que está espalhada, foi espalhada no globo inteiro, e com certeza o Espiritismo não foge à regra, o Espiritismo tem inimigos sim, o Espiritismo tem detratores, mas como se pode abalar ou como se pode extinguir uma doutrina que está no planeta inteiro? Pois ao lado do inimigo da doutrina tem um adepto, tem um amigo. Ao lado daquele ou daquela que distrata a doutrina, que vê na doutrina um erro tremendo, ao lado dessa pessoa tem aquele que, pelo contrário, estuda, que compreende os seus princípios, que entende a ciência por detrás, a lógica, o impacto no aspecto moral, o impacto no aspecto evolutivo de todas as criaturas, sobremaneira na evolução do ser humano. Então, realmente, a doutrina espírita ela é inabalável nesse sentido. Se alguém desejasse sumir com a doutrina espírita, é praticamente impossível que alguém pudesse sumir com uma doutrina que está nos quatro cantos do mundo. Isso seria impossível. E como diz Kardec, né, ainda no item 47, mesmo pelo fato, um outro aspecto da doutrina espírita, pelo fato de ela não ter vindo, ela não tem um nome humano, ela não veio através de uma figura humana. Por mais que fosse um Jesus Cristo, por mais que fosse Moisés, ou Jesus como símbolo maior, era um ser humano e sofria todos os preconceitos e todos os padrões de julgamento que todo ser humano sofre. Mas como a doutrina espírita veio dos espíritos, e não só de um, mas de uma legião de espíritos, você não tem a quem apontar o dedo, você não tem a quem culpar, você não tem a quem destruir, você não pode destruir o responsável ou a responsável pela doutrina, porque não se pode matar os espíritos. Os espíritos são imortais. Moisés era mortal, Jesus Cristo foi assassinado, todos sabemos disso, mas não se pode calar a boca dos espíritos. Então, mesmo se a doutrina fosse rechaçada do mundo inteiro, o que em termos práticos isso já seria impossível, os espíritos nola mostraria outra vez, nola mostraria com muita propriedade. Esse sim é um aspecto muito importante e fundamental da terceira revelação. Um outro aspecto muito importante, abordado no item 48, né, do livro A Gênese, o que nos faz, inclusive, refletirmos sobre como a doutrina espírita veio no momento certo, como a doutrina espírita veio. É interessante como o espaço de tempo entre cada revelação tem sido, em média, simétrico, né? Ou seja, entre Moisés e Jesus Cristo são aproximadamente 1.800 anos, né? Entre Moisés e Cristo. E entre Cristo e a revelação espírita, temos 1.857 anos, ou seja, em média, outros 1.800 anos. Tempo suficiente para que
muitas coisas acontecessem no planeta Terra, né? Muito que a humanidade evoluiu, né? Desde os tempos de Cristo. Tivemos eu poderia citar, já citei três, eu vou acrescentar mais um. Poderíamos citar o Renascimento que, entre outras coisas, permitiu que no século XVI, por volta dos anos 1500, nascesse a ciência, né? A ciência, inclusive a ciência prática, a ciência empírica, através do italiano Galileu Galilei, e o aparecimento da ciência, com certeza, trouxe um avanço sobremaneira na raça humana, pois através da ciência desenvolvemos tecnologias mais avançadas, né? Basta olharmos à volta o que temos hoje, né? Tivemos também o Iluminismo, o século das luzes, tivemos a Revolução Industrial, e nesse meio termo tivemos algo que é imprescindível para a difusão de qualquer ideia, não só da doutrina espírita, né, mas de qualquer ideia que se queira propagar nos dias de hoje, que foi o aparecimento da imprensa. Imagina só se a doutrina espírita tivesse surgido antes da imprensa. Seria algo muito complicado, né? Falando um pouquinho da imprensa, o relato que se tem da primeira impressão, ela data do ano de 1041. Foi no Império Romano que o imperador Augusto, no fórum local, ele imprimia e deixava fixado uma espécie de acta, chamava de acta. Essa acta que o imperador mandava imprimir numa espécie de cartório local é conhecido como talvez o primeiro impresso oficial na história da humanidade, impresso assim de divulgação. A China, os chineses já em 1041, né? Os chineses já em 1041, ou seja, já no século I, eles já tinham também um impresso parecido com o do Império Romano, porém esse impresso era móvel, era um impresso móvel. Precisou de, no ano, se eu não me engano, já meados dos anos 500, 1500, já século XVI, talvez antes disso, Johannes Gutenberg, né, foi o criador da imprensa, que resultou naquilo que nós conhecemos como hoje, né? Culminou na impressão de livros, jornais, textos universais e por aí vai. Não estou certo ainda, me perdoem, com relação à data exata. Depois, num outro momento, eu até preciso para vocês. Mas, enfim, o aparecimento da imprensa, bem antes do aparecimento da doutrina espírita, a imprensa tem um papel fundamental, como eu falei, não só na doutrina espírita, mas em qualquer ideia que o ser humano queira transmitir. Sem a imprensa seria impossível a difusão de qualquer que seja a doutrina na época em que ela foi estabelecida. O que levou, então, uma rapidez muito grande para que a doutrina espírita fosse disseminada. Nós sabemos que da morte de Jesus até o aparecimento consolidado do cristianismo foram séculos, né? E nem todos os povos houveram por bem conhecer a doutrina do Cristo imediatamente. Já a doutrina espírita, nas palavras do próprio Kardec, quando Kardec escreveu e publicou a Gênese, em 1868, ou seja, pouco mais de 10 anos do aparecimento da doutrina espírita, em 10 anos de doutrina espírita, esta já era conhecida já em toda a Europa, nas Américas, era conhecida em partes da África, enfim, já havia se difundido no mundo inteiro, nos países bálticos, enfim. Observem então a importância muito grande
da imprensa. Eu acho que vale essa nota. Bom, no item 49, Allan Kardec fala sobre a aceitação dos povos, né, da doutrina espírita. Eu acho que juntando todos esses aspectos, né, a não localidade, o aspecto da doutrina não vir de uma pessoa, não está circunscrita a uma pessoa, isso talvez tenha trazido esse aspecto muito mais universal, esse aspecto que com certeza livrou a doutrina de muito preconceito de raça, de casta, de padrões culturais, de padrões, enfim, muito bairristas até, o que deu, claro, à doutrina espírita uma aceitação muito grande entre todos os povos, porque dela não podia se dizer, isso é coisa de americano, ou não podia se dizer, isso é coisa de judeu, é coisa de brasileiro, é coisa de... Não, ela veio dos espíritos, e esse aspecto, com certeza, trouxe um grau de aceitação muito grande para o espiritismo. No item 50, Allan Kardec escreve uma coisa muito interessante, acompanhemos. Item 50, do capítulo 1. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é preciso para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Eis um aspecto fundamental da terceira revelação da doutrina espírita, aspecto esse que levou a sua aceitação, a sua aceitação por todos os povos. Porque vejam só, a doutrina espírita, a exemplo das anteriores, não era mais algo ditado do alto ou por um ser representante do alto e que ninguém poderia contestar e que ninguém poderia criticar, que ninguém poderia, enfim, tecer seu próprio comentário, críticas e sugestões. A doutrina espírita, na verdade, como nós veremos nessa videoaula, e aliás, Kardec deixou claro que talvez se não o principal aspecto da doutrina espírita, é que ela é uma parceria, na verdade. Os espíritos não entregaram a doutrina pronta, completa, e que nós devamos aceitá-la sem contestação, sem análise, sem crítica, muito pelo contrário. Os espíritos nola entregaram com o objetivo de que nós a trabalhássemos, com o objetivo de que nós a pesquisássemos, a desenvolvêssemos. Há muitos aspectos da doutrina, foi feita assim, inclusive uma parceria. Os espíritos mostravam um caminho e compete ainda ao ímpeto investigativo, ao ímpeto de pesquisador científico que o ser humano tem, de ir em frente, de completar, de descobrir, respaldado pela ciência positiva, acompanhar e investigar certos resultados, de filosoficamente contrapor a doutrina e com a lógica, com a razão, de levar a doutrina e estabelecer nela
uma comparação guiada pela lógica, pela razão, pelo raciocínio dedutivo, pelo raciocínio assertivo, ou seja, de que a doutrina espírita não é algo que deva ser, como se diz, empurrado ou empurrada goela abaixo. Não, é algo que deve ser raciocinado, que deve ser pensado, que deve ser muito bem refletido. Depois nós vamos ver daqui a pouco que a doutrina espírita, na verdade, é uma parceria entre os dois mundos, o espiritual e o material, e é dessa parceria, é dessa verdadeira simbiose intelectual que nasceu a doutrina espírita e que deve pautar o seu desenvolvimento, né? Olha só, no item 51 acerca da universalidade da doutrina espírita, olha só que coisa interessante. Kardec escreve: tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda a parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais, e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista de seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Olha só que lucidez com que Allan Kardec nos revela a situação, né, de revelação. Imaginem equipes espirituais espalhadas pelo mundo todo, cada qual não vamos esquecer o fio da meada. Os espíritos, como Allan Kardec concluiu com muita assertividade, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que habitaram a Terra. Somos nós amanhã, quando desencarnarmos. E ao desencarnarmos, carregaremos as nossas ideias, os nossos conhecimentos, que não são perfeitos, que não são completos. E aqui Allan Kardec nos tece a verdade de que equipes de espíritos, vamos supor, dando certas mensagens no Congo, imagine outra equipe de espíritos dando comunicações na Alemanha, na Noruega, na Itália, na França, em Portugal, aqui no Brasil. Cada equipe espiritual dessa tem as suas diferenças. São graus espirituais diferentes, de conhecimentos diferentes. Os povos que estão recebendo essas comunicações são povos diferentes. São povos de culturas, de históricos diferentes, de crenças diferentes, acreditam em coisas diferentes, acreditam em padrões filosóficos, religiosos, têm o seu próprio desenvolvimento científico. E é óbvio, muito óbvio que cada povo tente adaptar essa revelação à sua realidade, ao seu padrão de conhecimento, ao seu lugar e tempo na história.
Observe que da universalidade da comunicação espírita, da universalidade dessa revelação, era necessário, preciso era, com certeza, alguém que fosse imbuído, que abraçasse a responsabilidade de pegar todo esse conhecimento e compilar, a pegar todo esse conhecimento vindo para todos os povos, mas que pudesse condensar judiciosamente, sem preconceito, isento de qualquer partido. Quem deve ter sido essa pessoa que fez isso, hein? Vocês já sabem, com certeza, mas chegaremos lá. Na questão 52, Kardec continua, né? E ele fala o seguinte: além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Ou seja, a revelação espírita, e com toda a complexidade que ela traz, pois ela traz aspectos morais, aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos de conhecimento humano, aspectos psicológicos, enfim, com toda essa gama, com todo esse leque de aspectos, é óbvio que a revelação que foi dada num local, ela não podia ter a palavra final, ela não podia ter a integralidade de todos os assuntos, o que nos serve, inclusive, de alerta para quem acha que na doutrina espírita há tudo. Claro que não. Ela é incompleta, aliás, como tudo que evolui é incompleto. Porque o que seria uma coisa completa? O que seria uma coisa que tem tudo? Seria uma coisa perfeita, e nós sabemos que perfeito só Deus. E como evolução é um dos aspectos, é uma das pedras fundamentais da doutrina espírita, se ela evolui, é porque ela é completada, é porque ela é adicionada, novas coisas estão sendo descobertas, novas coisas vão sendo implementadas, os espíritos não disseram tudo, e está aqui Allan Kardec escrevendo e nos dizendo isso. E ele continua ainda no item 52. A revelação fez-se assim, parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita, ou seja, a doutrina espírita é constituída da união de todos esses conjuntos representados por cada centro, trazendo cada centro parte da sua revelação. Ele teve que ser compilado, teve que ser ajuntado, teve que ser, enfim, coordenado. Isso trouxe o que realmente é a doutrina espírita. E Kardec continua: era, pois, necessário grupar os fatos espalhados, para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas
das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. E aqui nós temos um vislumbre da obra do codificador, né? Aqui nós temos um vislumbre daquilo que lhe competiu fazer. Meus amigos e minhas amigas, foram milhares de informações. Nós temos na doutrina espírita, né, no livro dos Espíritos, aquelas 1019 questões que nós as lemos e as estudamos e achamos que aquilo ali veio de mãos beijadas, né? Eu tenho um apreço, um respeito, uma admiração santa pela obra de Kardec e em grande parte pelo respeito santo também que se deve ter a esse homem, Hipólito Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, porque não foi fácil o trabalho que ele teve. Você já imaginou pegar 1019 questões e comparar com respostas vindas de muitos países, do mundo inteiro? Você tinha, vamos imaginar a primeira questão, né? O primeiro quesito, que é Deus? Vocês acham que a resposta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, simplesmente Kardec leu essa resposta e publicou? Olha, para cada questão das mais de 1000 do livro dos Espíritos, para cada questão haviam às vezes dezenas de respostas. E Kardec tinha que comparar cada uma das respostas, verificar se elas concordavam umas com as outras, se havia distonia entre elas, e principalmente quando havia uma opinião diferente, aí é onde está o nó, tem que se investigar por que esse espírito falou algo diferente dos outros. Então, multiplique aí pelas mais de 1000 questões só no livro dos Espíritos, e nós temos ideia do trabalho que o codificador teve. E olha que as respostas vinham em idiomas diferentes, de culturas diferentes, e o codificador tinha que traduzir para o francês, tinha que estudar os aspectos culturais para saber, porque quando vai se traduzir uma língua para o seu idioma, muitas vezes você não pode traduzir ao pé da letra. Você tem que tomar cuidado com a cultura. Às vezes, uma palavra que significa algo numa cultura, numa sociedade, para uma outra palavra, às vezes, tem conotação totalmente diferente ou diversa. E o codificador teve que fazer tudo isso. Não é à toa que o escolhido tinha que ser Hipólito Léon. Não é à toa que ele reunia todas as qualidades necessárias para ser o codificador. Nós entendemos agora por que ele falava 9 idiomas. Não é à toa que ele era matemático, astrônomo, químico, fisiologista comparativo, gramático, aritmético, lógico, filólogo, dentre outras expertise que ele tinha, doutor em anatomia comparada. Tinha que ser alguém que reunisse realmente tantos talentos intelectuais para ser esse centro humano, direto, objetivo, sem afetação, que pudesse ajuntar todo esse conhecimento e de forma impassiva, imparcial,
pudesse nos entregar compilado a obra que hoje estudamos. É realmente algo maravilhoso de se ter. Bom, continuando aqui no item 53, Allan Kardec fala, eu vou só comentar, não vou me deter muito nesse ponto, mas só para citarmos um exemplo de problemas que o codificador enfrentou, imagina no mundo todo, cada um concorrendo para a divulgação de espiritismo. Então, surgiram correntes espíritas ao redor do mundo inteiro. Para mais detalhes, eu convido quem estiver nos acompanhando a procurar a Revista Espírita de abril de 1866. A Revista Espírita de abril de 1866 fala das diversas correntes de espiritismo que tentaram eclodir na face da Terra. E apareciam coisas assim como espiritismo independente, espiritismo sem espíritos. Já imaginou? E para quem acha que isso está longe da nossa realidade, aqui mesmo no Brasil já surgiram tantas correntes de espíritas, tantas correntes espíritas baseadas em outras coisas. Até hoje tem quem defenda um espiritismo aos moldes de Rustem. Até hoje tem quem defenda espiritismo. Já surgiu uma época aqui, casas espíritas dizendo que não precisava ter evangelho no centro espírita, que o espiritismo não precisava de evangelho, que o espiritismo tinha que ser baseado somente no aspecto da comunicação mediúnica. Muitas coisas, e como nós vemos através dessas, todas absurdas, surgem, e muitas outras que eu não vou perder tempo em comentá-las aqui. Fato esse que realmente necessitava um pulso diretor, uma verdadeira bússola auxiliada pelo Espírito da Verdade, por os Espíritos luminares, estes sim diretores do que viria a ser e o que nós temos hoje. Então, como eu citei, para mais detalhes, podemos ter podem ir à Revista Espírita de 1866 e termos assim o que significou isso, né? Movimento espírita, como eu já falei, havia sugestão de espiritismo sem os espíritos, correntes espíritas baseadas nas obras de Rustem, espiritismo, movimento espírita que se afirmava que deveria existir sem a presença do Evangelho de Jesus, que doutrina espírita não tinha nada com o Evangelho de Jesus, que deveria seguir unicamente com a comunicação dos espíritos e por aí vai. Corrente essa que apareceu inclusive aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia dos ridículos que ocorreram ao longo do tempo. Mas enfim, quem quiser adentrar mais desse assunto, fica aí a dica, Revista Espírita de abril de 1866, né? Bom, já no item 54, né? Tem um detalhe importante ainda no item 53 que Kardec escreve: mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes em condições de saber, o que se diz a Lures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Eis a função, né? A função hercúlea da codificação, né? E aqui outra coisa, lembra daquelas perguntas do início do capítulo? Aqui, já caminhando já para o final, temos aqui as respostas a muitas delas, né? Então, olha só, no item 54, Kardec escreve assim: nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto da observação sucessiva, apoiadas em observações precedentes,
como um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecidos. Bastante a opinião para os e também consoante e que seja amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências. A de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. E isso se assenta no fato da doutrina espírita usar a ciência positiva, como escada, como banquinho, como ombros de gigantes para enxergar mais longe. E quis Deus que fosse assim, primeiro para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice, em seguida para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente da universalidade do ensino. Nenhuma de suas partes tendo valor, nem autoridade, a não ser pela conexão com o conjunto, ou seja, com a ciência, devendo todos harmonizar-se, colocado cada um no devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrente de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar ex professo, ou seja, indubitavelmente, das inúmeras questões que o espiritismo envolve. Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos compostos uns pelos outros. E isso eu creio que responde à pergunta de: a doutrina espírita foi dada completa? Ela foi dada acabada? Não. Ela foi dada por espíritos que, como nós, são limitados, que não detém todo o conhecimento e que cabe a nós investigar, complementar, adicionar com novos conhecimentos e, claro, obedecendo aos mesmos critérios que eles mesmos se submeteram e foram submetidos, né? Então, dando prosseguimento aqui, a gente poderia agora responder a uma pergunta, essa talvez, que cause polêmica. Algumas pessoas ainda por preconceito e por não compreenderem ainda o papel da ciência, veem com, às vezes, um pouco de cuidado e às vezes até com ofensa, né? Principalmente os fanáticos que os há em toda a doutrina, em todo conhecimento, os fanáticos, os fundamentalistas, os que acham que as coisas são somente do jeito que ele acha que é. E para estes, Allan Kardec, inclusive, fez uma pergunta que está aqui, né, no item 56, ele repete: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si
próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? E a resposta que Kardec dá é maravilhosa, né? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que ele diz: não faças a outrem o que não quererias te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios conceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam, mesmo aqueles que a ensinam? Reprovarias que um pai repita ao seu filho 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções, desde que ele não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Lembrando que Jesus Cristo disse a respeito do Consolador prometido, Jesus falou duas propriedades desse Consolador. Ele traria coisas novas e lembraria as coisas que Jesus disse. Ora, se alguém precisa lembrar algo que eu disse, é porque vai ser esquecido, né? Então, se Jesus disse que o Consolador iria lembrar as coisas que ele falou, é que com certeza nós iríamos esquecer. E pior ainda, não esquecemos, mas não praticamos. Afinal de contas, quem de nós vive utilizando a lei do perdão? Quem de nós sabe verdadeiramente perdoar? Quem de nós realmente é misericordioso, bom, justo? Lembram do item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3? O homem de bem? A todos que estão me ouvindo, e a mim incluso, sobremaneira, quem cumpre todos aqueles preceitos do homem de bem? E aí dizer que não é preciso evangelho na doutrina espírita, que não é preciso relembrar o que Jesus disse, isso para mim é pura hipocrisia. E aí vamos agora à questão 57, que ela traz uma das questões mais importantes desse capítulo 1, né? E o próprio Kardec escreve aqui no item 57. Uma das questões mais importantes entre as propostas do começo desse capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres limitados e não infalíveis? Então, que autoridade tem essa doutrina se ela veio da humanidade, desencarnada assim, mas veio da própria humanidade? Então a resposta é maravilhosa. Kardec diz: sendo os espíritos unicamente as almas dos homens comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade circunstância capital a considerar. Os homens de gênio que foram fachos da humanidade vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram. Ao deixarem a terra, dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem invisíveis. Essa é a única diferença. Não devem ser menos do que eram a experiência e o saber que possuem. E, se a palavra deles, como homens, tinham autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Mas, na questão 58, Kardec pergunta: mas nem só os espíritos superiores se manifestam. Fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim ocorresse, para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexão entre os dois. Vemos, assim, mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objeto essencial das manifestações. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar
coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. No item 59, Kardec continua: os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nessa época de cepticismo? Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a estes últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Ou seja, o fato de a doutrina ter sido revelada pelos espíritos tem a dupla função da universalidade, uma vez que vieram e foram ditados em toda a parte do globo, e não está circunscrita a uma só pessoa em que se possa dizer, é fulano de tal. Não, e é a prova ainda incontestável de que a vida continua. De que seres como Platão, como Sócrates, como Emmanuel, como Einstein, como Galileu Galilei e tantos outros, no mundo espiritual continuam as suas pesquisas, continuam os seus estudos e nos trazem os seus resultados. No item 60, Kardec escreve, os espíritos não se manifestam para liberar, olha só, a partir daqui é a parte mais importante e a conclusão. Olha só a importância da nossa participação na revelação espírita. Prestem atenção como que os espíritos, como que os espíritos nos transmitiram, não nos isenta da pesquisa, não nos isenta do trabalho de estudo, de aperfeiçoamento, de interpretação e, inclusive, de coadunação com o conhecimento vigente e com o progresso da ciência. Olha o que Kardec escreve no item 60. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Ou seja, é a propriedade de os tratarmos, os espíritos, como igual nossos, como seres que junto de nós mesmos participam da confecção da verdade, da busca da verdade. E essa busca, como eu costumo dizer, ela se faz da união entre o mundo espiritual e o mundo material. União essa que com certeza deve ser feita com muita consciência, com muita lucidez, com muita vontade de trabalhar, de estudar, de pesquisar, de descobrir coisas novas, de divulgar informações, de ajudar aqueles que necessitam de informações, de colaborar, de sermos em... Então, para encerrarmos, Kardec faz como eu ia dizendo, uma comparação muito interessante. Você imagina um navio que vai para uma ilha muito distante, inacessível,
e esse navio naufraga. E a notícia que se espalha é que todos os que estavam a bordo, seus parentes, amigos, conhecidos, de muitas outras famílias, morreram, pereceram. Mas muito tempo depois, uma outra embarcação, passando pela tal ilha, descobre que eles estão vivos. E esse navio retorna e lhes dá a boa nova. Embora nós não podemos ir até a ilha, sabemos que eles estão vivos. Allan Kardec traça essa belíssima metáfora no item 62, último item do capítulo 3. E ele diz assim, encerra dizendo: tal a imagem da vida terrena e da vida do além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixe de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. E aí é muito bonito quando ele nos diz e nos fala que os espíritos concluem dizendo: nós existimos, logo o nada não existe, eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada víeis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofríeis na terra, agora no sofrimento vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma há o vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres, a quem e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizeis eterno adeus aos que vos são caros. Agora diz-lhes eis, até breve. Tais, em resumos, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo da incredulidade, que a incredulidade cavara. Levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, a vida futura dizem respeito os frutos que os homens devem colher dela. Ele os saboreará na terra pela transformação que esta nova crença há de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. É isso. Até a próxima semana, onde iniciaremos o segundo capítulo, Deus. Reflitamos todos sobre essa boa nova, pois ela pauta o nosso destino. Beijo no coração.